Olá pessoal, meu nome é Fernando Medeiros. Irei gravar aqui um curso completo de exercícios COVEST para o pessoal que vai fazer o concurso da UFPE. Esse curso vai servir para o pessoal que vai fazer classe C ou classe D do edital. Será um curso completo e iniciaremos hoje com porcentagem. A primeira questão é uma questão de assistente de administração, portanto é uma questão de classe D e é uma questão relativamente recente, de 2014. Então, quanto à porcentagem, a principal dica que eu tenho para dar a vocês é tentar identificar qual o valor base, qual o valor referencial. A porcentagem não faz sentido se ela for dita por si só. Porque a principal função da porcentagem, não a única, mas a principal, e sobretudo nesse contexto que a gente vai trabalhar, é comparar a parte pelo todo, com o todo. Assim, só faz sentido você pensar em porcentagem quando você conhece o todo. Pessoal, vou fazer uma pergunta a vocês. O que é que vocês preferem? 10% ou 5%? O que é que vocês preferem? A resposta é depende, 10% ou 5% de quê? Então, ó, se for 5% do salário do Neymar ou 10% do salário do professor aqui que vos fala. Então, sem dúvida, quando você tem o referente, você tem o referencial, você tem o todo, você tem os 100%, agora você pode entender, compreender o que é a porcentagem. O que é que a porcentagem ela quer te dizer de forma absoluta. Então, esse vai ser um ponto importantíssimo que vocês entendam para resolver boa parte das questões. É por isso que eu vou optar sempre a resolver as porcentagens através de regra de 3. Porque eu acredito que é mais didático e evidencia mais qual o valor referencial que eu estou usando, qual a base que vai se aplicar ao percentual, qual é o 100%. Então, vamos lá para a questão. Uma loja compra televisores por R$ 1.500 e os revendem com um acréscimo de 40%. Na liquidação, o preço de revenda do televisor é diminuído em 35%. Qual o preço do televisor na liquidação? Então ele quer saber o preço na liquidação. Eu vou dividir em duas partes a resolução da questão. A primeira parte eu vou identificar qual o preço de revenda do televisor. Ou seja, o preço de revenda vai ser os 1.500 mais o acréscimo de 40%. Então, vamos lá. Preço de revenda. A base percentual que incide esse acréscimo, a base que incide esse acréscimo percentual inicial de 40% é o preço de compra, ou seja, 1.500. Assim, 1.500 está para 100%. E quanto é o acréscimo? Eu não sei, mas ele é de 40%. Então, ó, meio pelos extremos, 1.500 vezes 40 é igual a x vezes 100. Aí matou, x vai ser igual a 1.500 vezes 40 dividido por 100. Aí aqui fica o zero corta com zero,
E 40 vezes 15. 40 vezes 15 é igual a 600. 40 vezes x é igual a 600. Então, o acréscimo foi de R$ 600. Ora, se eu tinha 1.500 e acresci R$ 600, o preço de revenda vai ser igual a 1.500 mais R$ 600, que é igual a 2.100. Matou. Aí agora sim, ó, ele diz que a partir dessa segunda parte aqui, do enunciado na questão, ele diz: na liquidação, o preço de revenda do televisor é diminuído em 35%. Para ver só, o que é diminuído em 35%? O preço de revenda. Então, a base agora, a base percentual, a base a qual se aplica o percentual agora é o preço de revenda, ou seja, 2.100. E essa será a segunda parte de nossa resolução. Vamos encontrar o preço de liquidação. Vamos encontrar o preço de liquidação. Então, vamos lá. É diminuído em 35%. O preço de revenda do televisor é diminuído em 35%. Então, vamos lá. O preço de revenda está para 100%, assim como o valor que eu quero encontrar está para 35%. Então, mais uma vez, é uma conta bem parecida. Eu tenho 21.00.2100 vezes 35 igual a x vezes 100. Então, x é igual a 2.100 vezes 35 dividido por 100. 0 corta com 0, 0, 0. Então eu tenho que x é igual a 21 vezes 35. Fazendo essas contas, eu tenho que x é igual a 735. Então 735 é o desconto que eu tenho em relação ao preço de liquidação. Então o valor, o que ele pergunta é qual o preço do televisor na liquidação. Então o valor, o preço de liquidação, ele vai ser igual a 2.100, que é o valor de revenda, menos 735, menos 735. Isso vai ser igual a 1.365. Então você marca a letra E. Então é isso, pessoal. O grande segredo da questão é você identificar qual é o valor base, o valor qual vai incidir o percentual. Você vai ver que isso vai ser muito recorrente, eu vou bater muito nessa tecla, eu acho que é o principal ponto que vocês têm que entender para fazer as questões de probabilidade ou de porcentagem da Covest. Então, vamos lá, próxima questão. Olá pessoal, já chegamos aqui na segunda questão. É uma questão de classe C, auxiliar em administração, e que foi aplicada pela Covest em 2013. Então, tanto a primeira quanto a segunda questão é bem próximo, tanto nível como formato, do que vai cair no seu concurso. Pode estar certo disso. Então, vamos lá. Um técnico tem 12 litros de uma solução de ácido diluído em água destilada, com uma concentração de 20% de ácido. Então ele tem 20% de ácido e 80% de água nessa solução de 20 litros. Quanto de água destilada deve ser adicionada? Quanto de água destilada deve ser adicionado à solução
para obtermos uma concentração de ácido de 15%. Então tá, você tem que perceber aí um fato. A concentração de ácido, ela de forma absoluta, o valor absoluto dela é o mesmo, porque você só adiciona água. Então assim, esses 20% inicial, que é 20% de 12 litros, a quantidade de litros de ácido se mantém estável. Então adiciono água, o valor do todo, o valor referencial aumenta e com isso aquela base de ácido que ficou fixa, aquela quantidade de ácido que ficou fixa, diminui em termos percentuais. É isso que acontece. Então também eu vou dividir a resolução em duas partes. A primeira delas, eu vou querer identificar qual o valor em litros de ácido que há nessa solução. Então, eu tenho que 12 litros de solução equivale a 100%. Toda a solução equivale a 100%. Certo. Agora, eu quero saber qual o valor que equivale a 20% dessa solução. Esse valor vai ser a quantidade em litros, essa unidade aqui é em litros, de ácido que está lá na solução. Então, vamos lá. Meio pelos extremos, eu tenho que 12 vezes 20 vai ser igual a 100x. Então eu tenho que x vai ser igual a 12 vezes 20 dividido por 100. O zero aqui morre, então isso aqui vai ser igual a 24 dividido por 10. Isso vai ser igual a 2,4. 2,4 o quê? Na mesma unidade aqui, 2,4 litros. 2,4 litros de álcool é o que eu tenho, ou de álcool não, de ácido, é o que eu tenho lá na minha solução. Logo após, eu adiciono água. Então, esse valor de 100%, ele muda. A base de referência, ele muda. Vai ser a base anterior de 12 litros mais água. Vai ser 12 litros mais o que eu adiciono de água. Eu vou colocar só x aqui, porque eu sei que x vai ser igual a 12 mais a quantidade de água que eu adicionei. Então, isso vai ser os 100%. E agora, eu tenho que a quantidade de ácido que se mantém fixa é 2,4. Ela agora tem uma equivalência a 15% da solução. Então, meio pelos extremos, eu tenho que 15x vai ser igual a 2,4 vezes 100. Então, x vai ser igual. 2,4 vezes 100 vai dar 240. Dividido por 15, isso é igual a 16. Isso é igual a 16. Então, x, que é igual a 16 vai ser igual a 12 mais a quantidade de água adicionada. Então, essa quantidade de água adicionada foi quanto? 4 litros, letra A. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, a grande dificuldade da questão é você entender, em cada etapa da resolução, qual é o valor base, o valor percentual base, quem é os 100%. Né? Então, vamos lá
próxima questão. Olá pessoal, vamos lá resolver essa terceira questão. Ela é uma questão um pouco antiga, ela é da Assembleia Legislativa de 1998. Eu acredito que essa é a estrutura da questão. Para as questões de porcentagem, a Covest não vai usar, mas o nível está muito próximo do nível que você vai encarar em sua prova. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão, que além de tudo traz uma lição muito boa para a gente. Uma pesquisa médica desenvolveu um método para diagnosticar determinada doença cardíaca. O resultado foi que, de cada 100 pacientes que se submeteram ao exame, houve 65 diagnósticos corretos. No entanto, após o aprimoramento dessa técnica, o número de diagnósticos falhos foi reduzido em cerca de 20%. Considere as seguintes proporções. A questão diz que havia 100 pacientes. Desses 100 pacientes que se submeteram aos exames, 65 tiveram o diagnóstico correto. E, portanto, é fácil deduzir que 35 tiveram o diagnóstico errado. Então, ele diz que o número de diagnósticos falhos foi reduzido em cerca de 20%. E nas preposições ele pergunta: o número de diagnósticos falhos representava 35% dos pacientes que se submeteram ao exame antes do aprimoramento. Vamos ver. Foram 35 exames falhos num total de 100. Então, se 100 exames equivale ao total, ou seja, equivale a 100%, nós temos que 35 exames equivalem a x. Então, meio pelos extremos, x vezes 100 vai ser igual a 35 vezes 100. Então, x vai ser igual a 35 vezes 100 dividido por 100, 0,000, x igual a 35 ou 35%. Então, a primeira lição. Quando a base for 100, o 100 se equivale a 100%, então você tem que 35 é 35%, 200 é 200%, 10 é 10%, 5 é 5% e assim sucessivamente. Então, a priori, você não precisava nem calcular. Identificou que a base é 100 e que tem 35 diagnósticos falhos, então, de fato, representa 35%. Isso é uma boa lição, isso é uma técnica que vai ser recorrente a gente usar. Então, vamos lá. A segunda proposição, ele fala que o diagnóstico caiu para 28% após o aprimoramento do exame. Segunda proposição, o número de diagnósticos falhos caiu para 28% após o aprimoramento do exame. E a terceira proposição diz que após o aprimoramento do exame, o número de diagnósticos falhos caiu para 20%. Quarta, ele diz que após o aprimoramento do exame, o número de diagnósticos corretos aumentou de 13 pacientes. Olha só, a gente tem o seguinte, que a segunda e a terceira proposição, ela meio que se exclui. Então, se a segunda estiver correta, que após o aprimoramento do exame cair para 28%, a terceira vai estar errada, porque não pode cair para 28% e para 20% ao mesmo tempo. Então, uma exclui a outra. E outro ponto é que essas três últimas proposições, ela fala após o aprimoramento do exame. Então, a gente tem que ver o que é que acontece após o aprimoramento do exame para poder resolver.
ele diz que, aqui no enunciado, no entanto, após o aprimoramento dessa técnica, o número de diagnósticos falhos foi reduzido em 20%. Olha, o que é que foi reduzido em cerca de 20%? Parece uma questão de português, né? O que foi reduzido em cerca de 20% foi o número de diagnósticos falhos. Então, a base para a redução é o número de diagnósticos falhos. Você vai ter o seguinte, ó, 35, que é o número de diagnósticos falhos, equivale a 100%, assim como x equivale a 20%. Então você vai ter meio pelos extremos, você vai ter que 35 vezes 20 vai ser igual a 100x. Aí você tem que x é igual a 35 vezes 20 dividido por 100. Aí como é que vai ficar aqui? 0 corta com 0. 35 vezes 2, 70. Dividido por 10. X é igual a 70 dividido por 10, que é igual a 7. 0 corta, 0 corta. Então, x é igual a 7. O que aqui significa? Que foi reduzido do número de diagnósticos falhos 7 em 7 exames. Foi reduzido em 7. Por consequência, se foi reduzido 7 exames falhos, se ele não falhou, quer dizer que eu acertei. Então, aumenta o número de diagnósticos corretos em 7. Aqui, ó, a gente já conclui que a quarta assertiva ela está errada, porque diz que o número de diagnósticos corretos aumenta em 13 pacientes. Não é 13, mas 7. Então a gente já exclui a letra B e a letra D. E como é que fica aqui? Fica que eu vou ter os mesmos 100 exames com 72 diagnósticos corretos e 28 diagnósticos falhos. Então isso representa um acerto de 72%. Por quê? Porque a base é 100. Se a base é 100, eu não preciso nem calcular. A base é 100, 72 equivale a 72%. E 28 equivale a 28%. Então, o número de diagnósticos falhos após o aprimoramento vai ser 28%. A segunda assertiva está certa e a terceira está falsa. Então, a resposta é letra E. É isso aí, galera. Vamos lá. Próxima questão. Olá, galera. Essa é a quarta questão, uma questão interessantíssima de 2011, assistente de administração. Então, é classe D o cargo que está aí a questão. É uma questão interessantíssima porque ela é bastante grande, bastante ampla e tal. Então eu vou tentar mostrar aqui como vocês conseguirão reduzir o tempo de resolução dessa questão e algumas dicas de cálculo de porcentagem, porque eu acho que essa é uma questão muito didática para a gente tocar algumas dicas. A questão é a seguinte: uma loja ofereceu uma liquidação de segunda a sexta-feira de uma semana. Da seguinte maneira: na segunda o desconto era de 5% sobre o preço de domingo, na terça o desconto era de 10% sobre o preço da segunda, na quarta o desconto era de 15% sobre o preço da terça, na quinta o desconto era de 20% sobre o preço de quarta, na sexta o desconto era de 25% sobre o preço de quinta. Se o objeto custava R$2.000 no domingo anterior à liquidação, qual foi o primeiro dos dias de liquidação que seu custo ficou inferior a R$1.000? Então vamos lá. A questão é o seguinte: a base que incide o percentual é sempre o valor do dia anterior. Então, ó, inicialmente, o único valor que tu tem é o valor de domingo. O preço no domingo vai ser R$2.000. Então, ó, na segunda-feira, a promoção começa. A promoção começa com desconto de 5% sobre o preço de domingo.
5% sobre o preço de domingo. Então, ó, da forma que a gente aprendeu até agora, como é que fica? O preço da segunda é o preço referência, o preço base é o preço de domingo. Então, ó, R$ 2.000 equivale a 100%, é proporcional a 100%, assim como X, que é o que eu quero saber, é o desconto, é proporcional a 5%, equivale a 5%. A gente faz meio pelos extremos, a gente tem que 2.000 vezes 5 vai ser igual a 100x. Então você tem que x vai ser igual a 2.000 vezes 5 dividido por 100. Então, 0, 0, 0, 0. 20 vezes 5 é igual a 100. Então, o desconto foi de 100%. Se o desconto foi de 100% e o valor no domingo era de R$ 2.000, então o valor da segunda é 2.000 menos 100, que é igual a 1.900. Ora, agora basta, gente, só a gente fazer isso para terça, para quarta, para quinta, até a gente chegar no ponto em que esse valor aqui seja menor do que R$ 1.000. Aí a gente sabe qual foi o dia que ele chegou e foi menor do que R$ 1.000. Bem, a gente já sabe que não é a segunda-feira. Então, de certa forma, já te ajudou aí. Tu agora tem uma chance maior de acertar a questão, só com essas contas. Agora a questão é o seguinte, se tu for fazer essa regra para segunda, para terça, para quarta, vamos dizer que a resposta seja sexta-feira. Então tu vai ter que fazer essa conta 5 vezes, cara. Vai ter que fazer 5 vezes. Tu vai perder tempo e também tu vai rabiscar bastante tua prova aí. Às vezes a prova não dá tanto espaço para isso não, e você no meio de tantas questões pode até acabar se atrapalhando e tal, e errando uma questão fácil. Então eu acho que isso também faz parte da prova, a organização ali, você tem que tentar sintetizar a escrita, enfim. Então qual é a dica que eu dou? Vem aqui. 10% é um valor fácil de calcular. Por quê? Olha, lembra que esse símbolo porcentagem, de porcento, significa dividido por 100. Então isso é o mesmo que 10 dividido por 100. É o mesmo também que 0,1. Mas vê só, 10 dividido por 100, corto 0 e 0 aqui, é o mesmo que 1 dividido por 10. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se tu quer calcular 10% de alguma coisa, basta tu dividir essa coisa por 10. Assim, se eu quisesse calcular 10% sobre o preço de domingo, bastaria eu pegar esse preço de domingo e dividir por 10, daria R$ 200. Pronto. A partir dessa base 10, se 10% ele é R$ 200, 5% vai ser a metade disso. 5% vai ser a metade disso. Então 5% vai ser R$ 100. 20% vai ser o dobro disso. Basta tu multiplicar por 2. 15%, quanto vai ser? 15%, você calcula os 10%, divide por 10. Então você vai chegar a uma resposta de 10%, quanto é? Divide esse valor de 10% por 2, você sabe quem é 10% e você sabe quem é 5%. Basta somar. Então, assim, de forma simples, de forma fácil e rápida, você é capaz de conseguir resolver todas as porcentagens que sejam múltiplos de 5. De 5, 10, 15, 20, 25, que é o mais comum em prova. Você pode ver aqui que ele coloca as seguintes porcentagens: 5%, 10%, 15%, 20% e 25%. Então, ó, fica muito mais fácil você calcular assim. Voltando para a questão e continuando a questão, você tem o preço de terça-feira. Qual é o preço de terça-feira? O preço de terça-feira é o preço de segunda-feira descontado 10%. Então você vai ter o seguinte, para calcular 10% sobre o preço de segunda,
basta pegar os 1.900 e dividir por 10. Pronto. Então, ó, o desconto vai ser de R$ 190. Quanto é que vai ser o valor na terça-feira? Quanto é que vai ser esse valor na terça-feira? Vai ser 1.900 menos R$ 190. Isso vai dar igual a vai dar igual a 1.900 menos R$ 190. Isso vai dar igual a 1.710. Pronto, esse é o preço de terça-feira. 1.710. Ainda não é menor do que R$ 1.000. Ainda não é menor do que R$ 1.000. Então, terça-feira não é a resposta. Quarta-feira. Quarta-feira, como vai ser? Vai ser 15%. 15% sobre que valor? Sobre o valor do preço de terça. Vai ser 15% sobre o preço de terça-feira. Então você tem o seguinte: 10% vai ser 1.710 dividido por 10. Então, ó, 171 é 10%. E quanto é 5%? 5% é 171 dividido por 2. Então dá 85,5. Aí, ó, o total vai dar mais um, dá 256,5. 256,5. Então, esse é o desconto. Qual o valor da quarta-feira? Qual o valor da quarta-feira? O valor da quarta-feira vai ser 1.710 menos 256,5, que vai ser igual a 1.453,5. Então esse vai ser o preço da quarta. Ainda não é menor do que R$ 1.000. Aí vê só. Só pode ser quinta ou sexta-feira. Só pode ser quinta ou sexta-feira. Então, na quinta, o preço vai ser o preço de quarta com desconto de 20%. Aí o que é que eu vou fazer? Eu acredito que esse valor ainda está muito distante de R$ 1.000. Eu não acredito que vai ser na quinta-feira. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar um preço base maior. Eu sei que esse desconto ele vai ficar maior. Mas se eu tomar um desconto maior e mesmo assim não chegar a R$ 1.000, quer dizer que esse desconto menor não vai chegar a R$ 1.000. Isso é uma forma de agilizar as tuas contas. Então eu vou pegar um valor base. Opa, 1.600 não. 1.600 não. Eu vou pegar um valor base de 1.460. 1.460. Por quê? Vai ajudar muito as minhas contas. Calcular 10% disso é só dividir por 10, vai dar 146. E 20% é o quanto? É 146 vezes 2. 146 vezes 2. Vai dar quanto? 146 vezes 2 vai dar igual a 292. Então, ó, com desconto maior, é um desconto de 292, você tem 1.453,5 menos 292, isso vai dar o preço de quinta agora não é igual, vai ser aproximadamente 1.161,5.
5. Ainda não é menor do que R$ 1.000. Você vê que eu ter colocado um pouco mais aqui facilitou minhas contas e ainda assim está muito distante de R$ 1.000. Ainda falta 161. Está bem distante. Então não influenciou em nada na minha resposta e agilizou bastante meus cálculos. Não é quinta, só pode ser sexta-feira. Você marca e vai para a próxima. Lógico que aqui eu escrevi bastante, mas muito você poderia fazer inclusive de cabeça, só fazendo divisões por 10 e multiplicações. E você já poderia chegar ao resultado. Então, assim, é uma questão que basicamente eu dei algumas dicas de resolução, algumas dicas de cálculo, e isso vai ser importantíssimo na hora da sua prova. Eu aconselho que você refaça essas questões, todas elas, uma a uma, agora sozinho, sem olhar para a resolução, para ir pegando o fio da meada aí. Então, até a próxima. E aí, pessoal, quinta questão, então, questão de assistente de administração, classe D, 2014. Então, questão recente, que vai ser no nível e no molde da questão que você vai encarar lá no seu concurso. Então, vamos lá. É que ele diz: um vendedor recebe comissões mensais da seguinte maneira: 5% nos primeiros R$ 10.000. Então, ó, 5% de R$ 10.000. 6% nos próximos R$ 10.000 vendidos. E 7% no valor das vendas que excederem R$ 20.000. Se no total das vendas em certo mês foi de R$ 36.000, então quanto excedeu 20.000 foi 16.000. Quanto será a comissão do vendedor? Então, ó, basta eu calcular quanto é 5% de 10.000. 5% de 10.000 é quanto? Quanto é 5% de 10.000? 5% de 10.000, eu pego 10%, quanto é 10%? 1.000 e divido por 2. Então, ó, 5% vai ser igual, 5% de 10.000 vai ser igual a R$ 500. E 6%, quanto é? Ora, também é muito fácil calcular 1%. 1% de alguma coisa, quanto é? Isso aqui, ó, é 1 dividido por 100. 1 dividido por 100. Então, basta pegar aquele valor ali que você quer calcular e dividir por 100. Então, ó, 10.000 dividido por 100, quanto é que fica? 10.000 dividido por 100. Então, ó, isso aqui é igual a 100. 1% é 10.000. Se 5%, ou 1% de 10.000 é 100. Se 5% é 500, então 6% vai ser 500 mais 100, que é o mesmo que 600. Então, ó, a gente já conseguiu resolver duas partes da questão. Fácil aí, ó, tranquilo. Quanto aos 7% de 1.600, a base muda um pouco, porque a base agora não é 1.600, é 16.000. A base agora é 16.000. Então vamos lá. Quanto é 10% de 16.000? Quanto é? Eu divido isso aqui por 10, então isso vai ser igual a 1.600. Então, ó, 5% de 16.000 vai ser igual a metade disso, R$ 800. Tá. E 1% de 16.000, quanto é? 1% de 16.000 é igual a 160. Por quê? Porque eu divido por 100.
Então, se 1% é igual a 160, 2% vai ser igual a, de 16 mil, vai ser igual ao dobro disso, 320. 320. Então, ó, 7% de 16 mil vai ser igual a 800 reais mais 320, que vai ser igual a 1.120 reais. Então, ó, o total de comissão que ele recebeu, 500 reais relativo aos primeiros 10 mil reais de vendas, 600 reais relativo aos segundos 10 mil reais de venda, e entre 20 e 36 mil ele recebeu 1.220. Aqui, ó, só pelo final 20 a gente já sabe que não é B, não é C, nem é D. A soma aqui, ó, vai dar 500 mais 600 mais 1.120 vai dar 2.220, letra E. É isso aí, pessoal. Próxima questão. Olá, pessoal. Sexta questão. A sexta questão é agente penitenciário de Alagoas, a prova aplicada em 2006. Gente, posso afirmar que essa prova teve um nível bom em matemática, as questões foram bem difíceis e essa daí eu acho que realmente é a questão mais chatinha que a gente vai resolver até agora. Apesar de que depois que eu der as dicas você vai ver que a questão fica mais simples, mas mesmo assim foge um pouco do habitual, foge do padrão. Vamos lá, qual é a questão? Se ao diminuirmos o preço de certos produtos de P%, em seguida aumentarmos o novo preço desse produto em Q%, o preço volta a ser igual ao de antes da diminuição. Qual o valor de 1 sobre P menos 1 sobre Q? Aí danou-se, né? Quando coloca só letrinha, não coloca um número aí para a gente brincar, o negócio complica. Mas é o seguinte, quando ele fala P%, ele quer dizer que qualquer número, quando você aumenta o preço de certo produto em qualquer percentual, em seguida aumentamos o novo preço em Q%, aí esse Q aqui ó, já não é qualquer percentual. Esse Q ele depende do percentual Q. Por quê? Porque o preço volta a ser o de antes da diminuição. Então, o Q ele é bem amarradinho, não é qualquer um. É aquele percentual que vai fazer o preço voltar a ser igual ao de antes da diminuição. Aí depois ele pergunta qual é o valor de 1 sobre P menos 1 sobre Q. Então você percebe que tem uma relação. Você pode escolher qualquer P e o Q ele vai ter uma característica, que vai ser aquele que faz aquele percentual que o preço volta a ser igual ao de antes da diminuição. Então a questão é o seguinte, e essa é a grande dica. Quando ele der valores genéricos, em geral, isso aqui vai valer para qualquer valor. Ora, P vale, se P for 20%, você obtém o Q e essa dupla ele vai valer em qualquer, vai dar um resultado aqui, um desses resultados. Se você escolher 10% para P, P for 10%, você vai obter um Q, vai jogar aí nessa formulazinha aqui, vai obter o mesmo resultado. Se não fosse, essa questão deveria ser anulada. Se você pegasse uma dupla P e Q que só satisfizesse essa condição, 1 sobre P menos 1 sobre Q, e fosse diferente o resultado, então a questão deveria ser anulada. Então, qual é a grande dica que eu dou? Você atribui valores aí, trabalha com números.
porque fica muito mais fácil para você. A primeira coisa, o preço de certo produto. Vamos colocar um preço para esse produto aí. E qual é o preço mais simples que você tem? O preço mais simples que você tem para escolher é igual a 100. Um produto custa R$100. Por que R$100? Porque você vai trabalhar com porcentagem. Fica muito fácil você determinar a porcentagem das coisas trabalhando com uma base 100. Muito fácil. Feito a gente já viu ali, eu acho que na terceira questão, né? Então, você escolheu um X, escolheu um P. O P, digamos que você escolha 20%. O P vai ser 20%. Então, quem é o que? Aí, vê só. P é um valor de desconto. Então, ó, o P vai ser um valor de desconto, vai ser um desconto de R$20. Então, ó, esse novo preço vai ser igual a 80. O novo preço vai ser igual a 80, que vai ser igual ao preço que eu determinei, X, menos o desconto, 20%. Menos o desconto de 20%. Então o novo preço é 80. Quem vai ser Q? Q vai ser o valor que vai fazer o novo preço voltar a ser 100. Voltar a ser 100. Então, ó, esse novo preço vai ser a base. Vai ser os 100%. Quanto é que eu preciso para chegar... Ou, aliás, quanto é que eu preciso para chegar a 100? Quanto é que eu preciso para voltar ao preço? Eu preciso de R$20. Isso representa um percentual de quanto? Aí, ó, meio pelos extremos, 80x igual a 20 vezes 100. Aí você tem o que? X igual a 20 vezes 100 dividido por 80. Então, ó, isso é igual a 200 dividido por 8, que é igual a 25. 200 dividido por 8, que é igual a 25. Então, Q igual a 25%. Fechou, pessoal. Então, o que é que ele quer? Ele quer essa expressão aqui, ó. 1 sobre P, que é 20, menos 1 sobre Q, que é 25. Então, isso vai ser igual a quanto? Aí você tem que reduzir o denominador a um valor comum. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar colocar 100 nos dois denominadores. 1 sobre 20 vezes 1, mais um 1 escrito de forma diferente, que é 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1, então não estou mudando nada ali. 1 sobre 25 vezes 1 também. Aliás, 4 sobre 4 não. 4 sobre 4 é aqui, Fernando. 4 sobre 4 é aqui. Você quer formar 100. Então aqui, ó, tem que ser 5 sobre 5. Daqui, quando você multiplica aqui embaixo, dê 100. Então aqui, ó, 5 sobre 5. Para quando você multiplicar aqui embaixo, dê 100. Quando você multiplica aqui embaixo, dê 100. Os denominadores dê 100. Então vamos lá, multiplicações. Isso vai ser igual a 5 sobre 100 menos 4 sobre 100, que vai ser igual a 1 sobre 100. Então, ó, a gente já marca aqui, ó, letra B. E se você escolher outros valores aqui, você escolher outros valores para P, você vai obter um outro valor para Q. Substituir, vai dar 1 sobre 100 também, vai dar esse mesmo valor. Por quê? Porque ele guarda a proporção entre os números P e Q
ele guarda uma dependência, aliás, não uma proporção, mas ele guarda uma dependência entre P e Q. Então, eu vou fazer o seguinte. No primeiro momento, eu queria dizer para vocês que essa é uma questão clássica. Se você tem um valor de determinado produto e diminui esse produto de 20%, qual o percentual que você aumentaria para esse produto voltar ao valor inicial? A resposta é 25%, a gente acabou de responder aqui. Isso é uma questão que eu já vi cair em 5, 6, em vários concursos. É muito recorrente isso. Então o que é que você vai fazer? Atribui um preço, um danado de um preço, porque quando eles um preço é qualquer um, então tu atribui de preferência 100, porque facilita teus cálculos e vai pro abraço. Segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é que, para quem não tiver convencido, eu vou convencer a vocês que qualquer número que vocês escolherem, vai dar a mesma coisa. Então, digamos que o preço seja 100. Manter o preço 100 para poder, como é que se diz? Facilitar o cálculo do percentual. P vai ser quanto? P, eu vou chutar aqui como 50%. 50%. P é 50%. Então, quem é que? Ora, P é o valor do desconto. Esse Pzinho aqui, ó, é o valor que eu descontei. Então, ó, o novo preço vai ser de 50 reais. 50 reais. Por que 50 reais? Porque é o valor de 100, é o valor de 100, é o valor anterior, menos 50%. Só que 50% de 100 é 50 reais. Então o novo preço é 50 reais. Qual o percentual de aumento agora com a base 50 que vai fazer o valor voltar ao original? Se a base é 50, 50 está para 100%, assim como eu tenho que aumentar mais 50, está para x. Ora, quem é x? Ficou até fácil, né? 50x igual a 50 vezes 500. Temos que x igual a 50 vezes 100 sobre 50. Corta, corta, x igual a 100. Então, x igual a 100. Então, esse Qzinho aqui, ó, é igual a 100%. Aí, como é que fica? Vamos calcular 1 sobre P menos 1 sobre Q. 1 sobre 50 menos 1 sobre 100. Vamos deixar na mesma base aqui. O que é que a gente vai fazer? Multiplicar esse 50 aqui por 2 para deixar na base 100. 2 dividido por 100 menos 1 sobre 100 é igual a 1 sobre 100. Então, ó, letra B, mesma coisa, mesmo valor. Mesmo valor. E você pode fazer o teste aí, escolher 500 valor para P, satisfazer essa condição de escolher um Q, tal que o preço vai retornar ao valor inicial e vai dar a mesma coisa, vai dar a letra B. A dica que eu dou é que você faça escolhas inteligentes, porque se você colocar X, o valor do produto igual a 100, por exemplo, escolher P como sendo 10%, o Q vai dar um valor fracionário. Então, apesar de dar o mesmo valor, os cálculos vão ser mais fáceis ou mais difíceis. Você pode ver que até essa escolha como P e Q, P como sendo 50%, já facilitou muito os nossos cálculos em relação ao cálculo, a escolha anterior de 20%. Então, assim, dependendo de como você escolher, os cálculos podem ficar bem complicados e você pode se enrolar na hora da prova. Não foi uma questão fácil, mas é uma questão que traz para a gente uma boa lição aí. Tá ok? Então vamos lá. Próximo. Vamos lá, pessoal. 7ª questão.
Também uma questão da prova de agente penitenciário, lá em 2006. As possíveis notas de uma turma em um exame são A, B, C, D. Se em um determinado exame, um quinto da turma obteve a nota A, um quarto do restante obteve a nota B e um terço do que resta agora obteve C. Qual o percentual da turma que obteve a nota D? Quer dizer, aí é uma questão que é muito boa para aplicar aquela nota. Ele diz assim, as possíveis notas de uma turma em um exame são A, B, C e D. Qual a quantidade de pessoas que tem nessa turma? Eu não sei. E para a questão também não importa a quantidade. Se tiver 100, 200, 300, 400, como a gente está falando em valor percentual, não importa a quantidade de alunos, né, que fizeram esse exame. Então, assim, se não importa, qualquer número que eu colocar lá vai dar a mesma resposta. O número mais inteligente para você colocar é 100. Porque como você vai trabalhar com valores percentuais, se você achar que o número de pessoas que obteve o exame A é 15, por exemplo, você já sabe que o número de pessoas que obtiveram A foi 15%. Então, vamos lá. Em um determinado exame, um quinto da turma obteve a nota A. Se eu fixei o valor da turma como sendo 100 pessoas, então o pessoal que teve nota A foi um quinto de 100, que é igual a 20. Aí ele diz, um quarto do restante obteve a nota B. Qual foi o restante? 80. Então, B é igual a um quarto do restante. Olha, se eu já tive 20 que tiveram a nota A, então o restante é 80. 80. Então, um quarto de 80 é igual a 20. Então, também 20 pessoas tiveram nota B. Aí ele diz que um terço do que resta agora obteve C. O que é que resta agora? Resta agora, eu já sei que 20 obtiveram nota A, que 20 obtiveram nota B e que um terço do restante. Se eu tenho 100, eu já sei que 20 obtiveram A e 20 B, o que restou foi 60. 60. Então, um terço de 60 vai ser igual a 20. E o que resta? E o que resta está em D. Porque, ora, se ou ele tira A, ou B, ou C, ou D. Eu já sei que 60 alunos tiveram nas outras notas, ou seja, 20 na A, 20 na B e 20 na C. Então, o número de alunos que tiveram nota D foram 40 alunos. No caso, como eu escolhi o valor da sala sendo 100, esse já é o valor equivalente em termos percentuais. 20%, 20%, 20% e 40%. Então, simples assim, você matou a questão. Então, vamos lá. Próxima questão. Oitava questão. Questão de 2013. Vamos lá. Em uma localidade, 81% dos homens adultos são casados e 10% das mulheres adultas não são casadas. O casamento é monogâmico e entre adultos de sexos diferentes. Se existem 1.620 mulheres casadas, quantos são os adultos da localidade? Ou seja, quantos são os homens mais as mulheres? É o seguinte, as mulheres
elas podem ser casadas ou não casadas, solteiras. É, o enunciado da questão diz que 10% das mulheres adultas não são casadas. Então, o percentual de não casadas é 10%. E o percentual de casadas, por consequência, o percentual de casadas é 90%. Que mentira, hein, essa localidade aí, que eu só vejo mulher solteira. Aí o que é que ele diz também? Que existem 1.620 mulheres casadas. Então, esse percentual em termos absolutos, ele representa 1.620. Aí aqui a gente já pode fazer uma regra de 3 e achar o número de mulheres. Mas a gente tem que aplicar um raciocínio parecido com os homens. Homens, eles podem ser casados ou sortudos. Assim, ele diz que 81% dos homens adultos são casados. 81% dos homens adultos são casados. Por consequência, os não casados representam 19%. Certo. Mas veja só, se 1.620 mulheres são casadas, tá aqui, isso quer dizer que, como o casamento é monogâmico, ou seja, uma mulher é casada com um só homem, um homem é casado com uma só mulher, e entre adultos de sexo diferente, então ele fez questão de evidenciar que nesse mundo da questão, um homem não pode casar com outro homem e uma mulher não pode casar com outra mulher. Então, necessariamente, todas essas mulheres aqui, ó, cada uma tem um marido. Então, o número de homens casados é 1.620. Agora você consegue fazer outra regra de 3 aqui e achar o número de homens casados. Aí eu vou fazer o seguinte. Primeira regra de 3. 1.620 está para 90%, assim como N, que é o número de mulheres, está para 100%. Então, ó, meio pelos extremos, 1.620 vezes 100 igual a 90N. N vai ser igual a 1.620 vezes 100 dividido por 90. Zero corta com zero. Então, como é que fica? 1.620 dividido por 10. Aliás, dividido por 9. Quanto é que dá? Vai dar 180 vezes 10 vai dar 1.800. 1.800 mulheres. Então, o número de homens, como é que vai ficar? 1.620 homens está para 81%, assim como, tem uma porcentagem aqui, né? Assim como o número de homens está para H está para 100%. Então, meio pelos extremos, 1.620 vezes 100 igual a 81H. Então, ó, 1.620 vezes 100 dividido por 81 igual a H. Quanto é que dá esse negócio?
2.620 dividido por 81. Isso é igual a 20. 20 vezes 100, 2.000. Então, ó, o número de homens igual a 2.000. O número de adultos é igual ao número de homens mais o número de mulheres, que vai dar 3.800, letra A. Então é isso, galera. Próxima questão. Vamos lá, galera. A última questão é: admita que sobre o preço de um automóvel importado incide um imposto de 30%, de modo que seu preço final ao consumidor é. Então, ó, o preço do automóvel é igual a um valor X mais 30% desse valor X. Esse valor X é a referência, a base, né? É o preço de um automóvel antes dos impostos. Então, se o governo dobrar esse imposto, o mesmo automóvel terá seu valor majorado para, vê só, esses 123.500, ele equivale a quanto? Relativo ao valor X, claro, adotando X como base, adotando X como 100%. Isso equivale a 130%. Vê só, o que é que tu queres fazer na prática? Tu queres fazer com que o preço do automóvel, eu vou colocar aqui como preço final, porque há dois preços, X também é o preço do automóvel, só que antes dos impostos. Então eu vou chamar isso aqui de preço final. Queres fazer que esse preço final tenha essa parcela aqui de impostos dobradas. Então o que é que vai ficar? Vai ficar o valor X mais, não 30 agora, mas 60%. Então, esse 60% pode ser dividido em duas partes, em 30% de X e 30% de X. Então, o que eu quero chegar com isso é que X mais 30% de X, tu sabe quanto é, que é 123.500. Então, basta tu achar quem é 30% de X, 30%, que é isso que tu queres, 30%. Pronto, achar esse valor e somar a 123.500. Fazendo isso, tu já chegou no teu resultado. Então tá aí, ó, meio pelos extremos, você tem que 123 e 500, 123 e 500 vezes 30 igual a 130x. Então você tem que x é igual a 123 e 500 vezes 30 dividido por 130. Zero corta por zero. Então, 123.500 dividido por 13. 123.500 dividido por 13. Isso vai ser igual a 123.500 dividido por 13. Isso vai ser igual a 9.500. 9.500 vezes 3. Isso vai ser igual a 28.500. X igual a 28.500. Então, o que você tem é o seguinte, ó, basta somar esse valor, 28.500, a 123.500. Vai ficar como? Mais 123.500
500. Então isso vai ficar 152.000 fechado, batido. Letra B. Outra forma que você poderia fazer, mas aí ia demorar mais um pouquinho, apesar de que você ia chegar à solução, seria o seguinte: 123.500 está para 130%, assim como x está para 100%. Pronto, feito isso, você vai saber qual é o valor base antes do imposto. Você calculando esse x, basta você acrescentar, e tu vai ter que fazer outra regra de 3. E tu vai achar que esse x, aí tu vai dizer que ele é 100%, 100%. Aí tu vai perguntar quem é 60%. Aí tu vai achar quem é 60%. Aí tu soma ao valor de x. X mais 60%. Mas aí tu vai ter que fazer duas regras de 3. Então, eu acho que realmente na hora da prova é mais válido você ir mais rápido, te dar mais tempo para fazer uma prova que realmente precise de mais tempo, como é uma prova de português, por exemplo, demanda uma atenção, um cuidado maior. Enfim, pessoal, eu espero que essas dicas tenham te ajudado aí. Tenho certeza que pelo menos aí as questões de porcentagem não vão fugir disso. Na sua prova vai ter uma questão parecida com uma das que a gente trabalhou aqui, com certeza absoluta. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!